Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Benetti, eu sou Head de Produto de Logística aqui na Senior Sistemas. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os números de uma das principais datas de vendas do varejo no Brasil, a Black Friday, e a gente vai conectar, né, os desafios, né, e as tendências e a importância da logística, a relevância dela para essas datas comemorativas, principalmente quando a gente fala de Black Friday. Falando um pouquinho aqui rapidamente sobre a nossa participação de mercado e alguns números. Hoje a gente está em dois dos maiores grupos de e-commerce no Brasil, 4 de 10 maiores marcas de cosméticos e 4 de 10 maiores varejistas de moda. Além disso, a gente está presente hoje em multissegmentos, né, que tem como a Black Friday uma data estratégica de vendas, então a gente está no varejo físico, no varejo 100% online, no fulfillment, atendendo a um mix, inclusive, muito variado de produtos que são gerenciados a partir de um WMS. Então, a gente está falando aqui desde eletrônicos, linha branca, vestuário, calçados, entre outros itens. Falando um pouquinho aqui, já entrando para a gente falar sobre os nossos dados, né, as volumetrias que transacionaram e foram gerenciadas a partir do nosso WMS, e a gente começa falando aqui, trazendo uma visão sobre o mês de novembro como um todo. Então, do dia 1º ao dia 30, olhando para Black November, como é que foi o comportamento de pedidos durante o mês, né? Então, a gente tem como números totais aqui transacionados 8,5 milhões de pedidos que foram faturados no mês de novembro, um crescimento de 14,5% versus 2024. E essa movimentação gerenciada pelo nosso WMS, ela está muito sincronizada com os dados do mercado mesmo e do crescimento das empresas com quem a gente tem conversado de forma um pouco mais próxima, né? Aqui a gente traz uma visão um pouco mais comparativa, né, de dia a dia dessa movimentação. A gente observa uma curva, né, no formato aqui de ondulação mesmo. Então a gente vê picos, né, ali geralmente de vendas que acontecem na segunda, terça, quarta, e obviamente com destaque aqui para o dia 28, que foi o dia da Black Friday, com uma aceleração muito forte de vendas em relação aos períodos, vamos se chamar períodos normais de vendas durante o mês da Black. Então, a gente está falando no dia da Black praticamente do dobro, né, de pedidos que foram movimentados já nos períodos normais ali dos demais dias do mês, né? Então, esse aqui olhando um pouquinho para o comportamento de pedidos, mas agora vamos falar e entender como é que é a quantidade de itens por pedidos, né? Então, quando a gente faz esse desdobramento de itens por pedidos, a gente está falando aí de uma movimentação de 307 milhões de itens movimentados no mês de novembro, um crescimento de 1,3% em relação a 2024, e uma média de 3,1 itens por pedido, o que significa que cada pedido que um consumidor fez, ele tinha no mínimo 3 itens. Isso traz uma complexidade maior para a logística, né, à medida que esse mix de itens por pedido ele aumenta, né? Então isso traz uma complexidade ali para separação e movimentação desses pedidos dentro dos centros de distribuição, né? A gente observa um crescimento, esse 1,3 em relação a 2024, ele é um crescimento um pouco menor em relação à quantidade do crescimento de pedidos, o que significa que, né, os consumidores eles acabaram comprando um pouco menos itens, mas teve um número maior de consumidores comprando. Então, 14% a mais de consumidores comprando, mas com uma quantidade um pouco menor. Isso, naturalmente, traz uma diminuição no ticket médio de cada pedido que cada empresa fez de vendas naquele período. Então, essa aqui é uma visão mais aberta, olhando para Black November, e agora a gente começa a funilar um pouquinho e nós vamos começar a olhar para Black Week, que é a semana da Black Friday. Então, a gente está falando aí do dia 24 ao dia 30, né? Então, a gente já observava aqui nos slides anteriores essa movimentação de crescimento de pedidos durante o mês, e isso veio se concentrando mais fortemente na semana da Black Week,
E na semana a gente teve aí mais de 3 milhões de pedidos movimentados na semana, um crescimento de 17%. Então, no mês, cresceu 14%, na semana aqui, uma aceleração, crescendo 17%. Então, 3 pontos percentuais a mais em relação ao mês, e um total de 683 mil pedidos expedidos na semana da Black Friday, né? Quando a gente olha a quantidade de itens movimentados, então a gente está falando aqui de 3 milhões de pedidos, o que equivale a 98 milhões de itens movimentados, e a parte de itens, uma queda, né? Uma queda, então, de 14,5%, uma desaceleração nessa quantidade de itens em relação ao ano anterior. Então, é um pouco do que eu comentei anteriormente. Um crescimento de consumidores, ou seja, mais consumidores comprando, relativamente menos do que eles compraram o ano anterior, né? Aqui trazendo só um destaque para sexta-feira, para o dia da Black Friday mesmo. Então, um crescimento aqui fica bem evidente na quantidade de pedidos, né? Então, a gente sai de 622 para 683 mil pedidos processados em um único dia, e a gente vai para uma quantidade de 18 milhões de itens processados naquele período, né? Parecem números um pouco triviais, mas quando a gente traz isso para a movimentação de um centro de distribuição, as estratégias, né, de movimentação, as estratégias de separação de pedidos, de consolidação, a parte de automação do centro de distribuição, eles acabam ganhando uma relevância muito grande para poder suportar toda essa volumetria, né? Agora, trazendo aqui até já uma visão um pouco mais resumida dos números da Black Friday, que a gente acabou de trazer anteriormente. Então, a gente olha para Black November aqui, um crescimento de 14,5%, como havia sinalizado, Black Week 17,3% e Black Friday um crescimento de 9,8%. Então, assim, quando a gente olha para esses números, a gente a gente não pode mais olhar, e o mercado já não está mais olhando a Black Friday como uma única data de vendas dentro do mês de novembro, mas a gente pode dizer que a Black Friday ela se estende, né, durante todo o mês de novembro, e os desafios eles já começam a partir do dia 1º de novembro, né, onde que as empresas começam a antecipar as suas promoções de vendas, né, e procurar trazer uma diluição maior dessas vendas no decorrer do mês, evitando essa concentração maior na sexta-feira, até para que tenha um equilíbrio nos desafios de logística, ou seja, para que as empresas consigam dar vazão, dar fluidez na operação e consigam manter isso de uma forma regular, né, e conseguindo entregar as mercadorias dentro do prazo que foram acordados com seus consumidores, né? Então, a logística, ela sem dúvida nenhuma, ela é o pilar mais estratégico que nós temos dentro hoje quando a gente olha para o comércio online, mas a logística ela anda muito sincronizada com as estratégias da empresa como um todo. Então, estratégias de vendas, estratégias de marketing, estratégias de operação, de entrega, utilizando vários modais e vários canais de entrega também. Então, assim, tem se popularizado no Brasil as questões de retirar o produto da loja, então um ship from store, a questão do crowd shipping, né, que é utilizar o conceito de multidão para acelerar as entregas dentro do mesmo dia. Então, o que a gente pode trazer como um grande insight disso, né, é que não é mais a Black Friday, mas sim é uma Black November, onde que tem uma distribuição de vendas estruturada, e isso faz parte do planejamento das empresas para conseguir aumentar, sim, o volume de vendas, mas conseguir manter o mesmo nível de serviço, né? A gente tem até para compartilhar com vocês, né, um pouco mais de detalhes do que é uma operação e um planejamento de uma Black November, de uma Black Friday. A gente teve a oportunidade
de acompanhar, e a gente acompanha várias operações, mas em específico esse ano a Food Fanatics, o nosso parceiro aqui também de uso das nossas soluções de WMS, abriu as suas portas, né, para falar um pouquinho para a gente de como é que é esse planejamento, como é que é viver uma Black Friday e como que isso impacta o dia a dia dessas empresas. Então, a gente vai estar falando um pouquinho com eles aqui, onde é que eles vão estar detalhando mais informações e complementando esse conteúdo que eu acabei de trazer para vocês aqui. Aqui só para fechamento, então, né, a gente finalizando, a gente traz aqui até um destaque, né, aquela Black 11/11, então, o que eu já havia falado anteriormente, é uma tendência de antecipação de vendas, né, então a Black Friday agora ela é uma Black November, e a gente trata o mês de novembro como a gente trata exatamente o dia da Black, né, então obviamente que tem uma sazonalidade no dia da Black, mas a sazonalidade ela é durante o mês todo, né, e isso agora, obviamente, acaba se estendendo, inclusive, para uma outra grande data de vendas, que é o Natal, o mês de dezembro também, ele acaba tendo essa representatividade muito forte. Então, Black November, Natal, e a logística, ela vem como um pilar muito estratégico para suportar toda essa operação. Eu vou deixar agora aqui com o time da Food Fanatics também para compartilhar um pouquinho mais de como foi esse planejamento, e fica meu agradecimento aqui a todos vocês que acompanharam esse bate-papo aqui breve. Um forte abraço. A Black é uma preocupação nossa no ano inteiro, né? Mas a partir de agosto que a gente começa a fazer as reuniões de alinhamento, extrair as bases de dados para fazer as análises e o planejamento em si. As áreas envolvidas praticamente são todas do setor, do setor de operações. Nós temos aí 12 coordenadores envolvidos nessas reuniões e no planejamento. Temos as áreas administrativas também, como RH, por conta das contratações de final de ano. Temos também o TI, né, por conta de todos os investimentos e mudanças que a gente precisa fazer na nossa estrutura de tecnologia. E também a equipe comercial e de compras, né? Então a gente tem que estar muito alinhado com eles de todos os produtos e fornecedores que tem previsão de entregar para a gente nesse período. Olha, são 9 anos fazendo esse processo de planejamento de final de ano. O que mais mudou, principalmente com a entrada de sistemas mais robustos, foi de fato a possibilidade de ter uma base de dados mais assertiva e maior. Então, esse é o insumo principal para fazer um bom planejamento e é o que a gente vem aperfeiçoando ao longo dos anos. Um processo bem interessante que a gente tem também são as lições aprendidas, né? Ao longo de cada evento de Black Friday e Natal, a gente vai aprendendo ali no dia a dia e a gente registra esses aprendizados para poder aplicar no planejamento do ano seguinte. Bom, atualmente a gente utiliza, já desde 2019, o WMS. A entrada dele proporcionou a acurácia das informações, né? Então, antigamente a gente tinha muita dificuldade de métricas, de volumetria, né, de dados como um todo. O WMS, ele registra todas as informações de todas as etapas da operação. Então isso possibilita para a gente ter uma base muito confiável e muito vasta para planejar os dados futuros. Olha, a gente tenta trabalhar da forma mais natural possível e a gente tem conseguido com o passar dos anos. Embora seja um momento de muita demanda, todo o planejamento faz com que a gente consiga fazer uma operação normal. Então, claro, tirando a volumetria maior, a operação ela flui de forma natural. Então não tem correria, não tem cabeça batendo, acontece de forma muito natural. A gente até se surpreende, né, quando a gente está aqui na operação, a coordenação, a gerência, a diretoria avaliando e a gente fala, poxa, olha, tá funcionando como um dia normal, mas muito por conta do planejamento que é feito, né? Então a gente faz todo um planejamento na semana da Black para planejar o que a gente vai receber no fluxo inbound, para que a gente possa dar conta de colocar tudo para venda. A gente modifica toda a estrutura operacional para que a gente tenha condições de trabalhar com espaço.
Então, a gente sai com aquela sensação de que foi um dia normal de trabalho. E quando a gente vai ver, a gente fez 4 vezes mais do que um dia normal. Essa que é a nossa preocupação principal, conseguir fornecer para os colaboradores toda a estrutura para que eles desenvolvam o trabalho normalmente. E se tratando de final de ano, especificamente esse momento, é realmente o outbound. Então, o setor de picking, checkout e expedição, aqui na nossa realidade, são os que são os setores focos, né? São os protagonistas desse momento. A gente costuma ver a Black Friday como uma onda, né? Os meses que antecedem a Black Friday e o final de ano, essa onda está com o pessoal do inbound, né? É um movimento normal do e-commerce receber muito antes para depois poder vender nas quantidades que a gente almeja. Então, tem o momento do inbound, mas realmente a semana da Black ali, os 20 dias, praticamente os 20 dias na sequência, o protagonista é o fluxo outbound, picking, checkout e expedição. Os desafios são vários, né? É difícil elencar um e cada evento tem um desafio novo. A gente ainda tem uma pegada muito voltada para o esporte e para o futebol. A gente teve alguns desafios, principalmente em época de Copa do Mundo. Então, geralmente as Copas do Mundo são no meio do ano. Na última, de 2022, se não me engano, a Copa foi junto com a Black Friday. Foi lá no Catar, então tinha a questão do calor lá, então ela teve uma agenda diferente. Então foi um desafio bem interessante para a gente. Participar da Black Friday e do Natal acontecer na Copa do Mundo. Então nós tivemos que reforçar, claro, o planejamento com esse tempero a mais. Era uma situação diferente porque as bases de dados não traziam essas informações, então nós tivemos que muitas vezes confiar apenas na nossa intuição e na experiência do dia a dia. Mas foi um desafio bem interessante. Um desafio que é muito comum a todas as operações de Black Friday é realmente a montagem de uma equipe, né? Uma equipe engajada, com experiência, e a gente entende que cada vez mais está sendo mais difícil montar essa equipe. Esse ano em especial, a gente antecipou as contratações de final de ano, né? A gente deixava mais ali para outubro, setembro. Esse ano a gente já começou em julho, agosto, e foi o de fato que nos ajudou. Então a gente vai chegar na Black Friday já com uma equipe mais experiente, acreditamos que mais engajada também, e com certeza isso vai fazer toda a diferença. É o que faz toda a diferença no final do ano. Claro, aliado a processos e tecnologia, nos proporciona entregar o melhor para os nossos clientes. Uma coisa que escala muito o nosso crescimento são os marketplaces, né? Então, além da gente ter os nossos canais próprios de venda, né, o nosso site nacional, o nosso site internacional, os próprios apps dos celulares, as entradas no marketplace têm proporcionado grandes crescimentos e grandes desafios para a operação e para a empresa como um todo. Então hoje a gente trabalha com mais de quase 10 marketplaces, então a gente pluga os nossos produtos para vender nesses canais. Então isso tem potencializado cada vez mais o crescimento. A gente tem facilmente aí um crescimento médio de 30% ao ano. E 30% ao ano é praticamente uma empresa nova a cada ano. Então são 30% mais de colaboradores, 30% mais de equipamentos, de estrutura física, né, de demanda como um todo. Então, a entrada nos marketplaces tem trazido grandes desafios, mas também grande crescimento para a nossa operação e para a marca. Fazer uma equipe engajada, motivada, não só para esses momentos, claro que esses momentos a gente acaba exigindo mais, mas ao longo do ano, talvez o maior desafio que a gente tem. A nossa principal estratégia
é na formação das lideranças. Primeiro, a gente tem o hábito de reconhecer a prata da casa. Então, todos os cargos de liderança que nós temos, coordenadores, supervisores, liderança operacional, eles são primeiramente buscados aqui dentro. Então, a gente busca formar esses líderes e evita buscar de fora. Existem vantagens e desvantagens nessa estratégia, né? A desvantagem é que geralmente a gente pega pessoas mais cruas. Então a gente tem que formar de fato a liderança. Quando que você traz de fora, você acaba trazendo pessoas já mais acostumadas, mais treinadas no desafio da liderança, que é um desafio diferente da operação, né? São características que precisam ser trabalhadas diferentes. Então a maior estratégia que a gente busca para motivar é, primeiro, olhar sempre para dentro e trazer uma capacitação maior para essas lideranças. Então, no relacionamento com o colaborador, né, na parte um pouco mais humana, com feedbacks, avaliações de desempenho, para tentar corrigir as trajetórias do colaborador ao longo da jornada. Então, essa é a principal estratégia que a gente tem. Como trata-se de um e-commerce, a logística acaba sendo essencial. A gente costuma entender que a logística é o setor principal de um e-commerce, né? Claro, tem a venda, tem o TI, que é muito importante, porque são as ferramentas que faz a gente comunicar com o público, mas a parte da logística, ela dita toda a jornada da experiência de compra do cliente. Então, como que está sendo a nossa agilidade, a nossa assertividade na separação dos produtos, a nossa entrega, né, que hoje é feito por parceiros terceirizados, mas toda essa jornada, ela diz muito, ela representa muito na jornada completa do cliente. Então a gente entende que a logística, hoje, ela tem um papel de protagonista em toda e qualquer operação de e-commerce. Bom, a tecnologia da Senior, ela foi fundamental na pavimentação do crescimento e escala, que é muito importante. Quando você tem uma operação que não tem um sistema que te suporte, você só tem uma forma de você conseguir entregar, colocando mais gente, né? Quando você coloca um sistema robusto, como o WMS da Senior, você consegue melhorar, tira essa pressão do colaborador, né? E foca mais nos processos e no sistema. Então a gente consegue dar maior produtividade, né? Fazer mais com menos, escala o negócio, então você consegue utilizar uma equipe mais enxuta, né? Isso é muito importante, inclusive, para resultados financeiros. E também, claro, a questão de gestão, de você ter números mais apurados, mais assertivos, em etapas que antigamente talvez você não tivesse como registrar, né? E se fosse, de fato, registrar, oneraria muito os processos. Então, o sistema te traz isso de forma mais natural. Então, o WMS, ele proporciona todos esses fatores que acabam impactando realmente no crescimento a médio e longo prazo das nossas operações. A Black, ela é de fato o maior pico de vendas, tá? Então a gente tem lá o final de semana da Black, que é todo forte, a gente faz uma operação toda especial no final de semana inteiro, mas a gente costuma brincar que não é uma corrida de 100 metros, que é uma maratona, que se inicia na semana da Black, né, quando já começam a aparecer ali os principais descontos no site, temos o pico durante aquela semana e depois, embora tenha uma queda, ela ainda assim é muito superior à nossa média tradicional, que se arrasta até mais ou menos a semana do Natal. Então, dia 20, 22 de dezembro, a gente ainda está com alta volumetria. Por isso que eu costumo dizer que é uma maratona e não uma prova de tiro curto. Então, a gente precisa trabalhar muito a equipe, né? Inclusive fisicamente. Então, a gente precisa saber muito bem até onde
forçar e em que momento tirar o pé para que a gente dê conta de todo esse tempo, né? São aí praticamente 20, 25 dias corridos. Temos também alguns outros eventos de volumetria. Tá? Os dias dos pais, dia dos namorados, dia das mães, também tem sido muito forte para a gente, tá? Cada um na sua proporção. Então, embora a Black seja o pico de venda, a gente costuma fazer 3 a 4 vezes mais do que uma média normal, a gente tem outros períodos também que a gente exige muito da nossa equipe na operação. Superação. Ano após ano, a gente tem se surpreendido positivamente com a superação e o engajamento da equipe, né? A gente sabe da importância dos sistemas, dos processos, mas a gente sabe que o diferencial realmente está ali na equipe, no engajamento da equipe para conseguir entregar. Então, se eu pudesse resumir as últimas 8 edições de Black em que eu participei, é a superação e engajamento da equipe. A Black Friday é fundamental para toda empresa de e-commerce, né? Para nós especificamente é um momento de bastante crescimento, onde a gente também consegue conquistar novos consumidores, atingir pessoas que vão ter de repente a primeira experiência de compra com a gente. Então é um evento assim que marca bastante e sempre aumenta o patamar da empresa em número de resultados, de vendas, e gera novas expectativas também para o ano seguinte. Acho que bater a meta de vendas é sempre muito importante, mas a gente precisa fazer também com que esses pedidos cheguem dentro do prazo para os nossos clientes, para que eles tenham essa experiência positiva e venham a recomprar conosco em outros momentos, seja já agora no Natal ou no ano seguinte. Então, não adianta de nada fazer um volume de vendas muito bom, mas não entregar os pedidos dentro daquilo que foi prometido. Eu acho que a tecnologia dentro do e-commerce é fundamental. A gente tem hoje um sistema que nos permite crescer em taxas aceleradas, graças a processos que foram bem implantados. Hoje a gente tem tudo muito bem estruturado e aí você consegue, com isso bem feito, bem sólido, acelerar e conseguir entregar taxas de crescimento grandes, sem se perder, sem deixar com que os processos da empresa saiam dos trilhos. Olha, uma Black bem feita mostra coisas muito positivas, processos bem estruturados, equipes bem treinadas, um bom posicionamento também dentro do mercado, porque hoje a Black Friday é um grande evento no Brasil, então muitas empresas investem altos volumes de recursos, então para você conseguir também se destacar nesse meio, é preciso ter grandes ofertas de verdade, né? Acho que já foi aquela época da oferta mais ou menos, então a gente tem que de fato superar todos esses desafios na área comercial, e depois, quando a coisa acontece mesmo, ser eficiente nas entregas, na separação, né, no atendimento ao consumidor. Há muita demanda também na pós-Black por trocas, enfim, a gente tem que estar com o serviço de atendimento ao consumidor também bem preparado, porque essa demanda vai vir depois. Então, todos esses conjuntos de fatores são desafiadores, mas quando bem feitos, a gente sabe que vai ter um ano de 2026 muito bom. O nosso mercado vive um crescimento muito grande, né? Eu acho que o consumidor tem migrado muito para os meios de vendas digitais. Grandes empresas e de fora do Brasil também têm investido muito. Então é sempre muito desafiador você conseguir se manter forte e ao mesmo tempo gerando resultados.
E aí é uma luta diária de organização, de bons processos, de entregar uma experiência boa para o consumidor. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, uma construção de todos os setores da empresa e dos parceiros também, né? Sem os parceiros fica muito difícil você conseguir entregar tudo o que precisa. Então, acho que a Senior nos apoia muito, né, nessa área de tecnologia. A empresa teve um ganho muito grande depois da implantação do sistema e a gente vem conseguindo crescer bastante todo ano e se sente muito preparado nessa retaguarda tecnológica também. 2025 tem sido um ano de grandes desafios mas também já de grandes conquistas, né? A gente conseguiu expandir bastante a nossa área operacional. Hoje a gente conseguiu praticamente dobrar de tamanho o nosso CD. Tudo isso já para enfrentar não só essa demanda da Black Friday, como o crescimento que a gente espera para 2026. Então, tem sido um ano muito gratificante e a gente espera continuar podendo crescer ano a ano, como já vem acontecendo nos últimos 13 anos, né, desde a construção da empresa. E, enfim, atender muito bem nossos clientes e que todo mundo que experimente fazer uma compra conosco goste da experiência, goste do produto que comprou e que volte mais vezes. E, enfim, que a gente possa estender essa parceria por muitos anos.